todos! Sejam todos muito bem-vindos para uma super aula, nosso módulo de reabilitação. E hoje, uma das aulas mais importantes consideradas deste curso, porque trata-se de um tema pertinente, no qual os idosos necessitam de uma boa prescrição. São os dispositivos auxiliares da marcha, DAM, um assunto que muitos alunos têm dúvidas e eu estou aqui com essa aula para esclarecer, porque a partir de agora você vai saber a diferença entre uma muleta, a bengala, o andador fixo, o andador com rodas, como prescrever, como utilizar e os cuidados que a gente deve ter para cada um dos nossos pacientes idosos. Sejam muito bem-vindos. Vamos comigo para essa super aula sobre a prescrição de dispositivos auxiliares da marcha em idosos. Um passo a passo, mastigadinho, fácil, prático, para você estar nesse super curso. Eu sou muito grato por ter a sua confiança nesse curso e em todas as aulas que você está comigo. Essa aula foi baseada em um estudo já publicado por Porto e colaboradores, no qual intitula-se Recomendações para a prescrição de dispositivos auxiliares da marcha em idosos. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje vem da minha experiência e também baseada nesse estudo, dentre outros estudos, referências adicionais que eu adicionei para que a gente possa estar falando aqui nessa aula com propriedade e tornando esse assunto mais leve e fácil. Todos os artigos vocês encontram no último módulo sobre evidências, guidelines, estudos. E aí você clica no link do Drive, desculpa, e vai ter acesso às pastas com os temas e os artigos para vocês lerem na íntegra. Começando pela bengala. O objetivo da bengala, como esse paciente está utilizando aqui, é aumentar a base de suporte, que a partir do momento vai ter 3 pontos, né? Os 2 pés e mais o ponto da bengala. Dessa forma, vai reduzir a descarga de peso no membro inferior afetado. Digamos que esse paciente tem algum problema articular, aqui nesse caso do quadril esquerdo, do fêmur ali no acetábulo, no lado esquerdo do paciente, e dessa forma ele está usando a bengala no lado contralateral, para melhorar a sua estabilidade dinâmica, pelo fato de que vai ter menos carga naquele membro inferior, podendo dessa forma ter uma base mais segura, menos risco de quedas e mais segurança ao fazer a sua caminhada. As bengalas podem ser prescritas para idosos com instabilidade postural dinâmica, né, falta de equilíbrio dinâmico, que apresentam quedas, medo de cair, uma amplitude de membro inferior reduzida, por exemplo, o paciente que tem uma artrose de quadril, como eu falei agora, e também com dor articular, né, seja no quadril, no joelho, no tornozelo, no qual, quando coloca carga sobre esta articulação, o paciente tem dor e a gente sabe que a dor limita as AVDs, limita as funções do nosso paciente. Dessa forma, a bengala ela vai ajudar a diminuir essa carga, essa pressão nessa articulação e vai ajudar esse paciente a ter mais segurança, mais tranquilidade, menos dor ao realizar a sua caminhada. O objetivo aqui é que o idoso não pare de fazer o treino de marcha, de fazer as suas AVDs. Essa é a nossa meta e, para isso, temos dispositivos que vão auxiliar nesse processo. Quando comparada com o andador, permite maior agilidade e mobilidade, sendo indicada para idosos mais ativos quando o ambiente físico apresenta um espaço restrito. Então, ela é mais leve, ela é mais fácil de manusear, ela ocupa menos espaço, uma bengala, do que, por exemplo, o andador. Tem que ser os idosos mais ativos, porque requer uma cognição, uma coordenação, uma mobilidade, muito mais do que manusear um andador, que é muito mais fácil, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, a bengala é um equipamento, um dispositivo utilizado para os idosos menos frágeis e que consegue manusear, como a gente viu, e para ajudar na descarga de 20% aproximadamente. Como que deve ser utilizado, então? Deve ser utilizado no membro superior oposto ao membro inferior afetado. Por exemplo, essa paciente está usando o membro superior direito,
porque provavelmente o lado esquerdo dela, do seu membro inferior esquerdo, seu quadril, possivelmente, tem alguma artrose, alguma falta de amplitude, algum problema articular, podem ser vários. Então, ela está usando o direito para que diminua, ali como a gente diz, diminuir a sobrecarga muscular e também articular do lado afetado. A prescrição é realizada para melhorar a estabilidade dinâmica, estabilidade ao movimentar-se, né? Principalmente na ausência de comprometimento articular do membro inferior. Frequentemente, os idosos optam por utilizar a bengala, o membro superior dominante, por apresentar maior destreza e sensação de segurança. Então, quando o idoso só tem falta de equilíbrio, a gente pode escolher o lado de utilizar. O paciente pode utilizar no membro superior dominante, como está escrito aqui, como eu li para vocês, para que ele tenha mais estabilidade, mais segurança, mais destreza, para que ele possa sair com segurança. Basicamente isso. Independente, então, se ele tem algum problema articular ou que ele queira diminuir, como a gente falou, o objetivo da bengala, a carga. Aqui a gente está pensando em melhorar a estabilidade do nosso paciente, que também pode ser um dispositivo recomendado com esse fim. O seu posicionamento, a bengala permanece a uma distância de 15 centímetros, lateralmente ao membro inferior não afetado, e a sua altura deve ser ajustada ao trocânter. Deixa eu ligar aqui nosso laser. Então, o trocânter da nossa paciente, que ela esteja aproximadamente aqui, a bengala teria que ser dessa altura, um pouquinho mais do que está aqui. Então, um trocânter maior do fêmur, de forma que o cotovelo do idoso apresente um ângulo de 15 a 30 graus de flexão. Aqui eu acho que ela está em torno de 15 graus. Então, essa seria a recomendação de um posicionamento para a gente ajustar as bengalas reguláveis, né? A gente consegue ajustar a altura. A bengala deve permanecer a uma distância de 15 centímetros do corpo, então, o membro inferior não afetado, né? E a sua altura deve ser ajustada, trocando ser maior, e que o cotovelo fique a 15 a 30 graus. Durante a marcha, a bengala e o membro inferior contralateral devem avançar simultaneamente, de modo que o dispositivo não ultrapasse os artelhos, os dedos do pé do membro contralateral. Então, quando der o passo, se a minha perna esquerda, por exemplo, eu estou com problema de articular, uma osteoartrite, eu vou usar a minha mão direita. Então, sempre que eu der o passo com a perna esquerda, a bengala vai estar ao mesmo tempo. É o que a nossa recomendação nos diz aqui nesse momento, avançar simultaneamente, para quando esse lado, esse quadril esteja afetado, botar a carga, a gente consiga distribuir na bengala. Ficou claro, físios? Então, a partir de agora, vocês sabem como usar uma bengala, posicionar uma bengala, como fazer a marcha na bengala. Ao subir degraus, primeiro suba com o membro inferior não afetado, seguido da bengala juntamente com o membro inferior afetado. O nosso próprio paciente vai fazer essa forma. Se vocês prestarem atenção, a gente sempre começa a subir a escada com um lado que a gente tem segurança. Então, o paciente vai botar o membro, como diz aqui, não afetado, depois o membro afetado junto com a bengala. Para descer, a ordem inversa, para descer os degraus, ou seja, primeiro o membro inferior afetado e a bengala, e após o membro contralateral. Então, para descer, o que fica é o que nos dá estabilidade. Então, vai sempre colocar o lado afetado com a bengala e depois o não afetado, porque o que fica vai dar segurança para descer. Aí isso vai dar firmeza para o nosso paciente. Se a gente prestar atenção, isso é um instinto nosso, é natural que a gente suba e desça esse escada dessa forma. Até quem nunca usou uma bengala ou uma muleta, quando começa, a gente já percebe que ele faz dessa forma. Os cuidados. Então, uma bengala mais alta do que o recomendado, o posicionamento recomendado, prejudica a transferência do peso do corpo do indivíduo, uma vez que aumenta o grau de flexão do cotovelo, aumentando a oscilação postural. Daqui a pouco, meu paciente ergue o cotovelo, ela fica com uma bengala no ar,
oscilando ainda mais o nosso centro de gravidade do que se ela estivesse colocando no lugar certo, no posicionamento certo, como a gente apresentou para vocês. E, consequentemente, o risco de quedas. O idoso vai estar com o cotovelo fletido, mas ele já tem uma reação diminuída e essa bengala não vai estar indo para o lugar correto, vai mudar esse centro de gravidade e o risco de quedas vai aumentar. Bengalas altas promovem elevação do complexo articular. A bengala muito alta, meu paciente vai estar começar a ficar dessa forma, com uma compensação, ocasionando uma sobrecarga muscular e articular, potencial de disfunção na região do ombro, escápulas, toda a musculatura dessa região e até mesmo cotovelo. Então, por isso, o ideal é um posicionamento correto. Idosos que não sejam capazes de dividir seus recursos atencionais. Imagina, tem que pensar no passo, tem que pensar no trânsito, tem que pensar, toca a bengala, onde coloca a bengala. Identificados por meio de ferramentas de rastreio cognitivo. A gente tem o Minimental, tem o MoCA, temos o TNCS, que é o Cognitive Screener, também que eu mostrei para vocês na aula de cognição. Então, se o paciente tem algum problema, a gente rastreia que ele tem uma alteração cognitiva, que ele não consiga controlar tudo isso, ter atenção para tudo isso, não devemos indicar. Por exemplo, coloca o paciente numa cadeira de rodas e guia esse paciente com segurança. Sempre a gente zela pela segurança do nosso paciente. A diferença da bengala de 4 pontos, que essa bengala tem um maior grau de estabilidade do que a bengala de um ponto só, como a gente viu antes, pois apresenta uma base, então, alargada, né? Ela tem 4 pontos aqui, a pressão se distribui e essa base é maior. Tem tal estabilidade alcançada com o uso correto, colocando os 4 pontos, onde o paciente caminhar, tocando só uma parte dessa bengala, né? Tem a desvantagem dela ser mais pesada, tem que estar com o membro superior mais forte, e a base alargada corresponde a um fator de risco para tropeços se não utilizado, né, corretamente, adequadamente. Então, o paciente pode bater nas coisas ou até mesmo tropeçar nessa base mais alargada em um desses 4 pontos. Então, a mensagem é saber o que prescrever e educar o paciente na sua utilização. Treinamento faz parte da reabilitação. Não é só exercício, reabilitação vai além do exercício, por isso chegou o nome desse curso. Muleta. Nós temos as axilares, que tem como ponto de apoio, fica sobre as axilas, que todo mundo já viu, né? O uso incorreto dessas muletas, ou excessivo, pode causar compressões nervosas de vasos. Já é comum, plexo braquial, gerar dor, incômodo, por ficar muito tempo com essa muleta pressionando essa região. Temos as canadenses, ou The Love Strand, também, que é conhecida, que são essas da foto. Menos incômodas, já que seu ponto de apoio fica no antebraço. Então, elas espalham o ponto de apoio e a pressão, né? São mais leves, menores, mais fáceis de guardar, mas elas exigem mais equilíbrio e força dos membros superiores. Não é o caso muito da população idosa de utilizar. Isso é mais ainda para um pós-operatório, alguma lesão ortopédica e traumatológica. Andador, vamos lá. Aqui na Austrália, nos residenciais de idosos com qual eu atuo, muitos, praticamente todos os pacientes usam andador. Precisam? Não sei quem prescreveu, não sei quais foram os critérios. Porém, esses pacientes utilizam por já prevenindo, já por precaução, por muitos morarem nos seus lofts, nos seus quartos, seus apartamentos, sozinhos. Então, eles o utilizam como método de prevenção. O que eu acho que a gente deve sempre trabalhar, avaliar, entender a necessidade, claro, quando falta segurança, vem uma bengala ou vem um andador, dependendo da necessidade. O andador tem o objetivo de aumentar a base de suporte, reduzir a descarga de peso nos membros inferiores afetados, mais do que a bengala, né? Porque a bengala é um ponto, o andador são 4 pontos, e melhorar a estabilidade, tanto semi-estática, paciente parado, em movimento, dinâmica, nas direções não só anterior e posterior, mas também lateral. Então, o andador ele é muito mais seguro, tem a base de suporte muito maior que a bengala. Quando comparado às bengalas, como eu disse, fornece maior sensação de segurança,
para os idosos que têm medo de cair, e são úteis para idosos com fraqueza bilateral de membros inferiores. Enquanto a bengala a gente pensa no contralateral, o andador a gente não tem isso, porque ela vai ajudar a diminuir a carga de ambos os membros inferiores. Pode ser indicado para os idosos com déficit de equilíbrio, semiestático, que apresentam quedas, medo de cair, amplitude de movimento de membro inferior reduzido, a gente sabe que isso é muito comum devido a todos os desgastes, osteoartrite, artrose nos nossos pacientes, e também para pacientes que têm dor articular, seja quadril, joelho ou tornozelo. Então, uma base maior, mais segurança para os idosos que já caíram ou têm medo de cair. Quanto ao seu uso, a sua prescrição, o andador fixo, como a gente está vendo na imagem, deve ser inteiramente suspenso do chão, tirado do chão e colocado novamente à frente antes de dar o passo. O paciente está parado, ele vai levantar do chão, botar no chão, quando tiver estável, dar o passo. Assim, apresenta um maior custo energético para os idosos, uma vez que é preciso tirar do chão, preciso de força de membros superiores, alteração do padrão dos passos, ele vai parar cada passada, e reduzindo a velocidade da marcha. Ele vai ter um objeto para estar carregando o tempo inteiro. Isso vai fazer que ele fique mais lento e também alterando a sua marcha natural. O andador com rodas é indicado para as condições escritas, tudo que a gente falou acima do fixo, e ainda para os idosos que apresentam uma estratégia reativa, que não apresentam ou ajustes posturais antecipatórios. Então, para eu levantar o andador do chão e colocar novamente o fixo, eu preciso ter um ajuste, um controle, um equilíbrio. Quanto que o de rodas, não. Eu simplesmente, o paciente vai. Ele não pensa no gesto, no movimento, ele não tem que ter ajustes antecipatórios para isso. São mais recomendados para uso domiciliar, para curtas distâncias, devem ser deslizados para frente para dar o passo. Então é muito difícil usar um andador com rodas na rua, com obstáculos, subindo e descendo degraus. Então ele é mais recomendável para o dia a dia dentro do domicílio do nosso paciente. Claro que tem que ter corredores que caibam um equipamento como esse, um banheiro especial adaptado, e muitas vezes eles são maiores do que uma porta de 80 centímetros, por exemplo. Promove uma progressão contínua, mais suave da marcha, menos gasto energético, não tem que ficar levantando e descendo. Indicados com idosos patologias cardíacas e respiratórias. Esses pacientes eles cansam mais, eles têm intolerância ao esforço e ao exercício. E com o andador de rodas é muito natural que esse paciente vá realizando a sua marcha. Porém, esse paciente tem que ter uma certa cognição para usar os freios e também para não simplesmente perder o seu equilíbrio, controlar o seu corpo para que as rodas não vão e ele tenha alguma queda. Cuidados necessários. Os riscos de quedas. Quando se utiliza o andador de forma inadequada, é 7 vezes maior quando comparado ao uso inadequado da bengala. Então, ele gera mais riscos desse andador com rodas, porque, como eu disse, se não sabe frear e controlar, é muito fácil do paciente ir ao chão. Para ser prescrito andador fixo, é necessário que o idoso apresente ajuste postural, como a gente falou antes, estratégias reativas, tanto anterior e posterior. O paciente tem que ter controles, equilíbrio e reações para levantar, baixar, enquanto isso está equilibrado e está seguro. Situações de quedas posteriores segurando o andador ou anterior sobre o andador, por se aproximar demais dos dispositivos, são comuns. O fato de segurar o dispositivo interfere com a realização de movimentos potencialmente eficazes, membros superiores, para recuperar o equilíbrio, como agarrar-se a algum objeto. Por exemplo, físicos, o paciente ele pode muito fácil, ele estiver muito perto do andador, sendo a gravidade vira uma massa só. E aí é muito fácil para ele desequilibrar. Então, o andador tem que estar sempre um pouco à frente para distribuir esse centro da gravidade. E também, para trás não tem nenhuma proteção. Até foram criados alguns andadores posteriores, até para melhorar a cifose, onde o paciente segura, tem banquinho, mas é mais difícil para utilizar no dia a dia, a gente vê o paciente utilizando. É muito comum o andador estar muito próximo, o paciente perder equilíbrio para trás, ou cair sobre o andador. E também
Se o paciente está caindo com o andador, segurando o andador, como é que ele vai ter mão para segurar alguma outra coisa, algum outro objeto? Fica muito difícil. Então, ele não consegue se afirmar em nada, aumentando ainda mais o risco de quedas do que uma bengala. Mas, te viu, paciente mais frágil, com menos equilíbrio, a recomendação é o andador e não a bengala. Necessário todos os cuidados, todo o processo educacional, todos os treinamentos, família, paciente, cuidador, todos têm que estarem preparados para utilizar dispositivos como esse. Para finalizar a nossa aula, então, né, os DAM, dispositivos auxiliares da marcha na pessoa idosa, apresentamos andadores, bengalas, muletas e seus subtipos. É necessário entender cada um deles, como a gente viu agora, saber prescrevê-los corretamente, apropriadamente para cada caso. Educação, treine com o seu paciente, prepare o seu paciente, eduque o seu paciente, o que é, como faz, como guarda, como limpa, como que usa, tudo, tudo, tudo. É uma coisa nova na vida deles e eles têm que saber manusear e utilizar. Treinamento, como eu disse, e tudo isso, quando feito corretamente, vai reduzir os riscos na vida do paciente, diminuir as chances, probabilidades e as quedas. Então, físios, utilizem com segurança quando necessário. Vejo muitos idosos, como disse aqui no Edcare, utilizando por segurança, sendo que eles poderiam ter mais independência, mais autonomia, ao invés de a gente treinar daqui a pouco mais força para esse paciente, deixar ele mais preparado, o familiar simplesmente entrega, porque a outra avó, a outra familiar, um amigo da rua tinha, emprestou inadequado, sem um posicionamento correto, sem uma utilização correta. Então, avaliem, vejam a necessidade e cuidem do paciente de vocês para minimizar qualquer risco e ajudar na reabilitação. É um dispositivo auxiliar que vai contribuir na reabilitação dos nossos pacientes. Físios, muito obrigado por estarem mais nessa aula comigo. Logo, logo a gente vai estar presencialmente. Aos alunos que estão online e têm interesse em participar presencialmente, basta me chamar aí, vou deixar meu contato para que você esteja vivenciando, prescrevendo esses dispositivos, compartilhando tudo em nossa experiência também presencial em mais de 15 cidades. Venha participar do grupo VIP para saber todas as novidades. Aqui estão minhas redes sociais e meu contato. Até mais, Físios. Até a próxima aula.